Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da raiz enésima aritmética. Como essa aula é um pouquinho mais longa, vamos começar direto com a primeira propriedade. A primeira propriedade é o seguinte, ó. Raiz enésima de A elevado a m, tá certo? Vale o seguinte, ó. Você pode multiplicar o índice por um número p, desde que, sem alterar o resultado final, desde que você multiplique o expoente que está aqui dentro da raiz pelo mesmo número p. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil? O exemplo é raiz quadrada de 2, aliás, 2 não, né? Raiz quadrada de 5 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que a raiz. Vamos supor que você quer multiplicar aqui por 2, né? Então 2 vezes 2. E aqui você tem que pegar o 3 e multiplicar por 2 também no expoente que está dentro da raiz. A conta fica assim, ó, raiz quarta de 5 elevado à sexta. Da mesma forma, você pode fazer o caminho inverso. Olha. Vamos fazer assim, raiz quadrada de 16. Como que fica isso? Bom, a gente já sabe que é 4, né? Mas vamos fazer passo a passo. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada, né? De 2 elevado à quarta. Mas 2 elevado à quarta você pode escrever como? Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever da forma 2 elevado a 2 vezes 2. E o 2 aqui do índice da raiz você pode escrever da forma um vezes 2. Ou seja, isso é igual, eu estou fazendo de trás para frente agora, tá? Tá vendo que aqui eu multipliquei por p. Agora eu vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2, o que, que eu fico? Raiz de índice um de 2 elevado ao quadrado. Mas quanto que é a raiz de índice um? Vamos lembrar da nossa definição de raiz? Se eu tenho aqui um a elevado a n, ele é igual a b, desde que b elevado a n seja igual a a. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o n vale quanto? 1, né? Então a gente tem o resultado igual a 4, né? Porque vai ficar 2 elevado a 2, vai dar igual a 4. Esse 1 tirar a raiz de índice 1 é a mesma coisa de não ter raiz, né? Vamos passar para a segunda propriedade agora. A segunda propriedade é o seguinte, ó. A raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Agora um exemplo que a gente já usou em várias aulas, olha. Assim, raiz enésima de 12. Isso é a mesma coisa que raiz enésima. Aliás, não vamos começar com n, não. Vamos começar aqui já com um exemplo pronto, né? Raiz quadrada, que eu não vou escrever o índice, tá? Mas é só lembrar que quando não tem índice, quer dizer que é raiz quadrada de 12. Isso é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 4. Por quê? Porque 12 é 3 vezes 4. Né? 12 é 3 vezes 4. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 4. Raiz de 3 a gente não sabe, não é um número inteiro, mas a raiz de 4 é 2. Então o resultado é 2 raiz de 3. Próxima propriedade. A raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Lembrando sempre aqui que o B ele tem que ser diferente de zero, além de já ser maior do que zero, né? Isso já parte da definição. Então B tem que ser maior do que zero, tá certo? Além de diferente, ele tem que ser maior do que zero. Exemplo de novo, olha. A raiz cúbica de. Vamos fazer assim, vamos fazer de 4 de 64 sobre 27, tá certo? Raiz cúbica de 64 sobre 27. É a mesma coisa que a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 27. A gente sabe o quê? Que 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. E a gente sabe também que 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Vou usar a mesma propriedade, né? Olha, divide aqui por 3,
e aqui por 3. Aqui em cima por 3, aqui em cima por 3 também. Vai ficar com 4 sobre 3. Próxima propriedade, propriedade 4. Raiz enésima de A, só que isso tudo aqui elevado a m. Isso é igual a raiz enésima de A elevado a m. Nosso exemplo é o seguinte, ó. Raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. É a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 4. Isso aqui elevado ao quadrado. Tá vendo que aqui tem um 2, que é o índice do radical, quando não tem nenhum número ali indicado. Então esse 2 simplifica com esse. Resultado é 4. Vamos ver se vocês entenderam. Ó. Raiz de 3, raiz cúbica de 3 elevado à sexta. É a mesma coisa aqui. Raiz cúbica de 3 elevado à sexta. Mas esse 3 elevado à sexta, eu não posso escrever da forma 2 vezes 3. E aqui está 1 vezes 3, né? Divido aqui por 3 vai ficar raiz de índice 1 de 3 elevado ao quadrado. Bom, raiz de índice 1 é a mesma coisa de não ter raiz. Então fica só o 3 ao quadrado, que é 9. Última propriedade, propriedade 5. Propriedade 5 é o seguinte, ó. Se eu tirar a raiz de índice P da raiz de índice n de A, é a mesma coisa que a raiz de índice P vezes n de A. Tá certo? Qual o nosso exemplo? Raiz quadrada. Toda vez que eu escrevo quadrado, não vou nem colocar o índice, tá? Então não vou colocar o índice, não. Raiz quadrada da raiz cúbica de 2. É a mesma coisa que a raiz de 2, só que agora o índice é o produto dos dois índices, né? 2 vezes 3. Então é a raiz sexta de 2. Tá aí a nossa aula sobre as propriedades da raiz enésima. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para o endereço www. Entra lá no site, né? quadro.com.br. Pessoal que está vendo a gente aí no YouTube, tá certo? E lá vocês vão na seção contato e mandam a dúvida. Está mais ou menos aqui no seu browser, certo? Se você estiver vendo o vídeo no site, está mais ou menos nessa posição. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.